Fala galera, sexta edição do Mind Production e hoje vamos falar sobre mixagem de hats, rides e shakers. Aqui então a gente tem o Ableton Live. Eu preparei uma bateria básica com um groove, um hat, um hi-hat corrido, um shaker e um ride, nada demais. Vou dar um play para vocês ouvirem. Aqui no canal Master a gente tem um Spectrum e um Ozone Imager. Ele é um plugin gratuito da Isotope, então vocês podem estar baixando ele. Ele é um medidor de estéreo, tem essas três opções, mas eu particularmente prefiro o Polar Level. Aqui a gente consegue ver o que está dentro de fase e o que está fora de fase e enxergar melhor o estéreo da música também. Então para começar vamos escutar aqui o hat. Vocês percebem que ele está mais para o lado esquerdo? Vamos abrir aqui o Ozone para enxergar isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser carregar um utility para deixar esse instrumento mono, porque muitas vezes que a gente processa um áudio que já tem um estéreo, ele gera frequências fora de fase, a gente não quer isso, então a gente sempre deixa em mono e a gente cria o nosso próprio estéreo. Então, seguindo, vamos carregar um equalizador. Vamos cortar as frequências mais graves, mais ou menos entre 300 e 400 Hz. Vamos carregar mais um equalizador, que a gente vai usar uma técnica chamada EQ Shaping. Muitas vezes nos pratos tem algumas frequências que são ressonantes, são alguns picos de frequências que incomodam o nosso ouvido, então a gente tem que dar uma limpada controlando esses picos. Então eu vou dar um play para vocês enxergarem isso. Então vamos controlar esses picos. Primeira coisa que fazer é colocar um Q de 6 e a gente vai tirar em até 6 dB. Vamos ver quanto cada pico precisa. Eu vou desligar e ligar para vocês repararem bem a diferença que faz. Aqui que a gente já controlou essas ressonâncias, vamos então começar a sujar e dar um pouco mais de cor encorpada no nosso som. Então vamos carregar um overdrive. Vou diminuir aqui o dry para não deixar vocês surdos. E eu vou dar um play então e começar a modular esse plugin. Vamos carregar mais um saturador para sujar ainda mais esse som. E por fim, vamos carregar um reverb. Esse reverb a gente vai mudar a opção para high e a gente vai trabalhar com um dry wet não muito grande e nem um decay muito longo. Então vai ser na casa dos 20, 25% no dry wet e até um segundo e meio mais ou menos. A técnica que a gente usaria no ride seria a mesma coisa. Cortar, primeiro deixar ele em mono, depois limpar as frequências mais graves, fazer o EQ Shaping, sujar o som e depois aplicar um reverb de uma forma muito parecida. E o que eu gosto de fazer com os dois instrumentos é posicionar eles de forma opostas no pan. Então eu vou solar os dois aqui e eu vou jogar o ride mais para a direita e o open hat mais para a esquerda. Vou abrir o Imager aqui para vocês perceberem o estéreo que a gente vai acabar criando.
Aqui no hi-hat e no shaker a gente aplicaria a mesma técnica de limpar os graves, fazer o wake shaping, depois sujar um pouco o som, mas na questão de pan a gente vai carregar um alto pan para poder jogar esse som do lado esquerdo para o direito de uma forma mais dinâmica, porque é um som mais corrido, então fica legal, em vez de posicionar só de um lado, ele ficar passeando no estéreo. Então, no amount aqui a gente coloca de 0 a 100% é quanto a gente quer dosar. Eu gosto de trabalhar o rate em hertz, porque ele fica mais livre, então aqui você consegue criar coisas que ficam um pouco fora do grid, né? Do que você trabalhar aqui chaveado, né? 1x4, 1x2, 1, que às vezes fica muito robótico. Então eu gosto de fazer algumas coisas que saem um pouco desse padrão. Aqui com a Mount em 6 a gente consegue perceber bem o que esse plugin faz. Então a gente vai colocar, vamos dosar aqui, mas vamos colocar entre até 50% mais ou menos. Vamos ver o que fica legal. A diferença também nesse hi-hat e no shaker vai ser o reverb. Porque a gente vai ter que trabalhar um reverb de uma forma diferente, porque muitas vezes a gente quer deixar o shaker, por exemplo, um pouco mais atrás da música, então a gente tem que trabalhar com um reverb um pouco maior e um decay um pouco mais longo muitas vezes também. Dessa forma ele fica mais em segundo plano, mais atrás da música, não tão na cara. Eu vou fazer a mesma coisa do autopan aqui e do reverb no shaker. Aqui dá para inverter, então se você faz um plugin em um instrumento de um jeito, se você aplicar aqui, ele vai estar aplicando de forma oposta. Isso é muito legal às vezes quando você está trabalhando com dois. Vou carregar um reverb aqui também. E aqui também dá pra gente jogar um pouquinho mais para um lado e um pouquinho mais para o outro, por que não, né? Aqui sem o kick dá pra ver bem o estéreo que a gente cria, né? Então essa foi a 6ª edição do Mind Production, mixando hatch, rides e shakers. E logo voltaremos com a 7ª edição. Nos vemos em breve.